Olá pessoal! Então, vamos a mais uma aula da disciplina de Libras. Hoje vocês vão aprender os dias da semana, os meses do ano, as estações do ano. Vocês também vão ver a expressão de horas relativa ao tempo cronológico e duração e alguns advérbios de tempo muito utilizados na língua de sinais. Então, vamos começar pelos advérbios de tempo? Então, eu vou apresentar para vocês alguns advérbios que são comumente confundidos apenas pela mudança de um de seus parâmetros na realização de sinais, ou apenas pela intensidade com que se dá o sinal. Por exemplo, observe o seguinte slide, o sinal de hoje. Perceberam? Hoje é feito dessa forma. Esse é o movimento das mãos. Agora, observem o outro slide que traz a expressão de agora. Percebam a diferença do agora? Olhem a intensidade do sinal. Nesse outro slide eu trago então o sinal de ontem. Percebam a configuração de mão de ontem, é feita dessa forma. Com 2 dedos, ontem. Observem agora o sinal de anteontem. Olhem. Essa é a configuração de mão de anteontem. Muda a configuração a mais um dedo. É realizado dessa forma. Na sequência, então, eu vou apresentar alguns sinais sobre os advérbios de tempo. Bom, pessoal, em relação aos meses, é importante que vocês observem sempre a variação regional que há nesses sinais. Por exemplo, vocês podem se deparar com materiais da internet ou em apostilas com sinais diferentes para os meses. E que sinais é esse? Que variação é essa? Lembre que eu falei para vocês nas outras aulas que
a língua brasileira de sinais não é igual em todos os estados, que ela muda em alguns estados, os sinais são diferentes, lembram? Então, por exemplo, o sinal de abril, aqui no Rio Grande do Sul, é feito dessa forma. Em outros estados, em outros materiais, também vocês podem encontrar da seguinte forma. O sinal de junho, como é feito aqui no Rio Grande do Sul, a letra J e a letra N. Em outros estados é dessa forma. Esse sinal também é o sinal de festa junina, aqui no Rio Grande do Sul. Julho, no Rio Grande do Sul, J e L. E em outros estados é feito da seguinte maneira. Esse sinal, no Rio Grande do Sul, é o sinal de férias. Então, eles fazem a letra J mais o sinal de férias, julho. O sinal de agosto, aqui no Rio Grande do Sul, é feito da seguinte forma. Em outros estados, agosto é feito assim. E os outros meses são iguais aos sinais realizados aqui no Rio Grande do Sul. Tá bem? Bem, os sinais também podem variar em relação a tempo e duração. Por exemplo, observem o sinal de mês. Observe então que do 1 ao 4 eu incorporo um numeral na sinalização. Por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A partir do número 5, eu realizo, faço o número, apresento a quantidade, o número e o sinal de mês. Tá bem? Então, agora vocês vão ver as estações do ano. Então, pessoal, na sequência dessa aula eu vou trazer para vocês alguns vídeos, então, utilizando os sinais que foram apresentados no decorrer da aula, tá bem? Então, observe o vídeo que vem a seguir. Vai estruturar da seguinte forma. Primeiro, vocês vão ver o vídeo sem legenda e depois vocês vão assistir o mesmo vídeo com legenda. A intenção de trazer um vídeo sem legenda é para que vocês tentem entender a língua de sinais no contexto de uso, tá bem? Observe também alguns recursos utilizados nesses pequenos vídeos, por exemplo, como a expressão facial e corporal, que trazem sentido à língua de sinais. Então vamos assistir o vídeo?
Então, vamos agora aos dias da semana. Observem a imagem. Então, percebam a variação regional que há no sinal de sexta-feira. Aqui no Rio Grande do Sul, ele é feito dessa forma. Sexta-feira. Em alguns materiais, vocês podem encontrar ele assim, puxando um pouco na boca, tipo um anzol, sexta. Tá bem? Então, agora eu vou apresentar para vocês alguns sinais, algumas expressões relativas a tempo e duração, relativas a semanas. Como se dá esses sinais quando são semanas? Observem a imagem do sinal de semana. Semana, então, é feito da seguinte forma. Vocês podem fazer semana dessa forma. Olhe. 5, 6, 7, com esses dois dedos. Ou assim, como estava na imagem. Semana, puxa para o lado. E se for, então, semana que vem, como eu faço? Observem, então, assim como foi realizado com os meses, é incorporado o numeral até 4 semanas. Olhe, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Com essa mão eu incorporo o numeral para dar a quantidade de semanas até 4. 4 semanas. A partir da 5ª semana eu faço o número 5 e o sinal de semana. Número 6, o sinal de semana. E assim sucessivamente. Se fossem 10 semanas, bom, 10 semanas, 11 semanas ou 11 semanas, 20 semanas, e aí eu vou incorporando os numerais da mesma forma que eu apresentei para vocês, tá bem? Observem agora como se dá, então, essa incorporação de tempo e duração em relação ao sinal de ano. Por exemplo, observem o sinal de ano, que é feito dessa forma. Ou ano. Então, se for ano que vem. Percebam que eu faço uma volta com intensidade para frente que indica futuro, ano que vem. É interessante observar que o sinal de ano também pode ser feito da seguinte forma, como eu mostrei para vocês. A mão indicando o futuro, ano que vem. Notem que ano passado não é mais no sentido horário. Ano que vem, ano passado. Ou também a marcação do ano em relação à duração pode estar da seguinte forma. 2 anos, eu posso marcar com essa volta da mão aqui, que vai marcar os 2 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos.
1 ano, 2 anos, 3 anos. É comum vocês encontrarem essas duas formas de se referir a ano, referente à duração, em alguns materiais. Alguns vão apontar 1 ano ou 1 ano e ainda 2 anos. 1, 2, 3. Normalmente vai ser realizado dessa forma: 3 anos ou 3 anos. Tá bem? Bem, agora vocês vão ver como se dá a expressão de horas em língua de sinais. Horas em relação a tempo cronológico e horas em relação à duração. Por exemplo, a tempo cronológico. Se eu fizer o sinal de que horas são, como é realizado? Eu aponto para o pulso e incorporo a expressão facial de interrogação. Percebo. Percebam que eu apontei para o pulso, indiquei horário, onde geralmente é usado o relógio, horário e a expressão de interrogação, que significa que horas são. Bom, geralmente a incorporação de turno vai se dar no contexto de sinalização, mas se vocês quiserem marcar o determinado turno de um acontecimento em relação a horas, por exemplo, 2 horas da madrugada, como eu faço? Eu faço 2 horas, 3 da tarde, 9 da noite. E ainda como se dá a marcação de horas referente à duração? Geralmente se dá a marcação ao redor do rosto, dessa forma. Por exemplo, se eu tenho 1 hora, observem a figura e como é feito a marcação do tempo relacionado à duração no rosto de 1 hora.
Observe a imagem de como é realizado o sinal de meia hora. Se dá na metade do rosto, da seguinte forma. E se for então minutos, como é feito? Ou. E segundos? Ou. Há ainda referente à duração, uma marcação importante que é no sinal de dia. Por exemplo, eu já mostrei para vocês que o sinal de dia é este, dia. Mas se for referente à duração, como ele é feito? Ele também marca uma região da cabeça. Por exemplo, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas se for acima de 4 dias, se forem então 5 dias, eu faço o sinal número 5 dias, 6 dias. Observem agora como se dão os sinais relacionados a peso e medida em libras. Então, perceberam como se usa os sinais relacionados a peso e medida? Perceberam que a abreviação da palavra, por exemplo, se é quilos, eu faço K. Perceberam como se dá esse uso? Se é milímetros, centímetros. Então, assistam agora um vídeo que apresenta esses sinais no contexto de comunicação. Então, assistiram o nosso vídeo? O que acharam do vídeo? Perceberam então, nesse vídeo curto que eu trouxe para vocês, que além dos sinais trabalhados no decorrer da aula, também tiveram sinais utilizados com expressão facial e corporal? Perceberam então como é feito o sinal de engordar naquele vídeo?
Engordar infla a bochecha. Lógico que ali as expressões também foram feitas de forma um pouco exagerada para que vocês notem o uso desses classificadores de expressões faciais e corporais e a importância disso no contexto de comunicação. O vídeo também foi feito de uma forma bem descontraída, com o intuito de vocês já devem estar cansados, estão assistindo a videoaula e se deparam com um vídeo um pouco engraçado nesse sentido. Mas o objetivo é esse mesmo, é para que vocês prestem atenção em alguns aspectos. Comecem a parar as videoaulas, assistir novamente. Esses vídeos externos, eu sei que não tem uma mega produção dos vídeos, porque são vídeos feitos aqui na universidade, com pessoas que trabalham aqui, né? Mas começam a notar como tem algumas estratégias de comunicação que vão além do mero uso do sinal. Eu poderia fazer o sinal de gordo, mas ali, então o personagem, ele dá uma exagerada, ele faz gordo, dessa forma. Então comece a notar como são feitos esses sinais, certo? Bem, nessa aula foram trabalhados vários conteúdos, na verdade, mas então vocês assistam a aula mais de uma vez, pause o vídeo, tome uma água, um café, respire, retornem a assistir o vídeo, tá bem? E qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço a todos e até a próxima!